Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler na NVI. Isso, nova versão internacional, a NVI. Está escrito da seguinte maneira, ó. Se eu falar para você que a NVI, no meu celular, ela está diferente da que ela está mostrando aí. Agora sim, agora está certo. Estava diferente. Eu olhei e falei, não, tem alguma coisa errada. O versículo era o mesmo, o capítulo era o mesmo, mas só que estava escrito diferente. Preste atenção. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Preste atenção nisso aqui. Mas, nestes últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todos, de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Irmão, primeiro eu quero que você veja lá comigo, princípio. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Segue. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segue. Disse Deus, haja luz, e houve. Volta lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Significa o quê, pastor? Significa que ele falou através de sonhos. Falou através de sonhos? Falou. A Bíblia mostra Jacó. A Bíblia diz que ele colocou uma pedra. Está compreendendo? A Bíblia diz que ele fez essa pedra travesseiro. E a Bíblia diz que ele dormiu. Aí ele sonhou com uma escada que subia e descia por ela os anjos. Você está compreendendo? E Deus conversou com ele. Então, Deus falou de muitas maneiras. Falou por meio de sonhos. Ela vai colocar ali, que eu quero que você veja. Lembra que eu tenho procurado ensinar para você que você não deve ficar na palavra do homem, nem na minha. Vá às Escrituras, examine as Escrituras, leia texto, leia contexto. Cada vez que eu ouço uma mensagem, por quê, pastor? Porque é necessário que eu ouça. A Bíblia diz que aquele que não ouve não está apto a pregar. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Eu fico vendo, às vezes, muitos pregadores, coloca na linguagem de hoje, por favor. Eu fico vendo muitos pregadores, às vezes falando como é que eles fazem a mensagem, né? Como que a mensagem surge, como Deus dá a mensagem. Alguns falam, quando eu estou lendo, Deus me dá a mensagem. Outros falam, assim que Deus me dá a mensagem. Como é que Deus dá a mensagem para você, pastor Antônio Júnior? Quando eu estou ouvindo. Quando eu estou ouvindo alguém pregar. Mas como assim, pastor? Porque quando eu estou ouvindo a pregação, alguém pregando o Evangelho, missionário Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, ou outro pregador, que eu paro para dar atenção, quando a mensagem começa a ser entregue, Deus começa a me lembrar capítulos, versículos e outras coisas mais, e vou montando. A mensagem ela vai surgindo. Você está compreendendo, sim ou não? E muitas vezes, quando eu estou aqui orando, Deus me faz ali um login,
um downloadzinho assim, rápido do céu, assim, que vem a mensagem pronta. Está compreendendo? É a mensagem inspirada. Está compreendendo? Sim ou não? Mas normalmente é ouvindo, é dando atenção. Às vezes numa conversa. Raramente é lendo. Você acredita? Mas se eu não ler, ele não vai lembrar, eu tenho que conhecer. Então por isso eu leio muito. Mas raramente uma mensagem me é dada lendo, por incrível que possa parecer. Tem pregadores não, que eles começam a ler, surge a mensagem. Eu raramente é lendo. Não que Deus já não tenha me dado mensagem lendo, mas raramente é lendo. Mas preste atenção. Deus falou de várias maneiras, olha lá. Gênesis 28, 10. Jacó subiu de Berseba a fim de ir para Harã. Segue. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Segue. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Segue. E o Senhor Deus estava ao lado dele e disse, lembra que eu falei que Deus falou com ele? E disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra, onde você está deitado. Então você vê que Deus falou com ele por meio de um sonho. Ele estava sonhando. Ele viu a escada e no sonho ele viu Deus do lado dele e Deus fez uma promessa. Deus mostrou para ele quem ele era, Deus de quem ele era e o que ele iria fazer. Amém? Mas só que Deus falou diferente também. Deus falou por sonhos, mas Deus falou por visão. Você está compreendendo? Deus falou por visão. Ele não falou só por sonhos, ele falou por visão. E teve momentos que ele falou, por exemplo, só uma voz audível. A Bíblia mostra o menino Samuel. Lá no primeiro livro de Samuel, mostra o menino Samuel. Ele estava deitado, de repente ele escutou, Samuel. Com certeza Deus tem uma voz mais bonita que essa. Mas ele escutou, Samuel. E ele correu lá. Pensou que era Eli. Mas isso é normal da criança, viu? O que, pastor? Deus fala e ele pensa que é o homem. Isso é normal da criança. Cuidado, hein? Deus está falando, você está achando que é o homem, né? Cuidado, é normal da criança. Sabia, ó? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. E Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Segue. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Segue. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? E estou aqui. Mas Eli respondeu, eu não chamei você. Volte para a sua cama, Samuel. E Samuel voltou. Segue. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. E o menino se levantou e foi aonde estava Eli. E disse, o Senhor me chamou? E estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você. Filho, volte para a cama. Segue. Samuel não conhecia a criança não conhece. O pai conhece. O adulto conhece. Mas a criança não conhece. Tem muitas pessoas que, apesar de estarem frequentando a igreja há anos, elas ainda são meninos, ainda são crianças. Elas ainda não conhecem a Deus. Eu lembro numa conversa que eu tive com o missionário R.R. Soares no Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma frase que eu falei para ele. Eu falei, missionário, eu demorei muito para amadurecer. Eu demorei muito para crescer. E quando fala crescer, não era questão de trabalho, não. Todo o trabalho que Deus me deu alcançou sucesso. Demorei a crescer no entendimento. Demorei a conhecer a Deus como Ele é. Os meus olhos demoraram para se abrir. Os meus ouvidos demoraram para se abrir. O meu coração já estava aberto, mas eu não conseguia conhecer a Deus como eu conheço hoje. Demorou muitos anos. Tem gente que está muito na igreja. Pra você ter uma ideia, eu demorei 5 anos para me converter. Apesar de frequentar a igreja, se precisasse de mentira, eu mentia.
Apesar de frequentar a igreja, de vez em quando entregava dízimo, de vez em quando não. Apesar de frequentar a igreja, se precisasse falar um palavrão, eu falava. Apesar de frequentar a igreja, se precisasse dar um soco na cara de alguém, eu dava. E falava que eu era de Jesus. E falava que era convertido. Já tinha me batizado nas águas. Mas, no entanto, não tinha sido batizado no Espírito Santo ainda. Mas por quê, pastor? Porque não estava completamente limpo. Havia aberto mão de tudo aos meus olhos. Mas havia algo na minha vida que eu considerava como comum, mas não era comum, e aquilo me impedia de ter a presença de Deus morando dentro de mim. Porque Deus, ele mora em nós através do Espírito Santo. Você compreende o que eu estou falando? E frequentava a igreja. Frequentava. E vou falar mais para você. Não era só frequentador, não. Saía para evangelizar, levava pessoas na igreja. Eu lembro que eu tinha um Fusca 66. Irmão, eu já cheguei a levar, o Espírito Santo está aqui entre nós, já cheguei a levar 8 pessoas dentro de um Fusca. Como, pastor? Não sei. Porque quando eu paro para pensar hoje, é impossível. Não é possível, mas sim. Pastor, quando viu o meu carro, ficou até feliz. O carro estava assim, ó. É verdade. Mas ficava até feliz, porque quando eu abri o Fusca, primeiro descia eu, com 105 quilos, não sei como. E depois descia mais um monte de gente. Era no Fusca Kombi, eu acho. Mas por quê? Porque eu me importava em levar as pessoas na igreja. Eu me importava. Eu aprendi a importância de tesourar nos céus. Eu aprendi que aquele que ganha almas é sábio. Então eu tinha a preocupação de levar pessoas na igreja. Eu saía para evangelizar. Eu jejuava. Irmão, eu orava todos os dias. Eu lembro que teve um período da minha vida que eu falei, olha, eu não vou assistir televisão, eu só vou ler a Bíblia. No horário que eu assisto televisão, eu vou ler a Bíblia. E o horário que eu assistia televisão, qual era? Chegava às 6h30, 7 horas em casa, tomava banho, assistia televisão das 7h30, por exemplo, às 9 da noite, 10 da noite, ia dormir. Parei, só ficava lendo a Bíblia. Não entendia nada, mas lia. Hoje eu sei que eu não entendia nada, mas lia. Mas alguma migalha, algum pedaço de pão eu comia. Por quê? Porque surgiam revelações. Sem revelação a igreja se corrompe. Às vezes você vem e entrega uma mensagem rabuscada, bonita, bem articulada, baseada teologicamente, sabe, uma coisa fantástica, mas não tem revelação, não alimenta, não muda. E às vezes uma mensagem simples, mas uma revelação é o que muda a vida da pessoa. Você está compreendendo, sim ou não? Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não era transformado. Eu era menino, eu não conhecia Deus. Às vezes confundia o homem com Deus. E tem gente que ainda está na mesma situação. É Deus que está falando com ela, está achando que é o homem. Não, você é o pastor pegando meu pé. Coitado de você. Você está sendo enganado. Mas enganado nem pelo diabo você está sendo enganado. Você está sendo enganado pela tua meninice, pela tua infantilidade. Por quê? Porque você ainda não conhece Deus. É coisa séria. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Segue. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi aonde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Irmão, mas sabe por que Eli compreendeu? Porque o menino foi insistente em ser submisso. Às vezes é aquele negócio, irmãos. Às vezes é Deus mesmo que quer você numa determinada posição. Às vezes é Deus mesmo que quer você num determinado local. Às vezes é Deus mesmo que quer usar você numa obra tal. Mas só que você não insiste em ser submisso. Você não se inclina ao homem. Você prefere a rebeldia. Você prefere se rebelar. E aí, pastor? E aí o homem não consegue enxergar, o homem de Deus, não consegue enxergar que realmente aquilo ali é plano de Deus. Por quê? Porque você não insiste em ser fiel. Você não insiste em ser submisso. Ele foi Eli a primeira vez, ele falou, não estou te chamando não. Em outras palavras, me deixa em paz, rapaz, quero dormir. Ele ouviu de novo, ele foi lá de novo. Ele poderia ter ficado temeroso, mas eu já fui lá, ele falou que não era. Não, ele foi lá de novo, Senhor, pois não. Não te chamei, vai dormir. Ele foi lá de novo, foi lá a 3ª vez. Ele insistiu em ser fiel. Tem gente que não insiste em ser fiel, ela prefere se rebelar. Quer saber? Eu não vou mais não.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa, ela vem para quem vai até o fim. A recompensa não vem para quem começa e para. A recompensa vem para quem vai até o fim. Está compreendendo, sim ou não? Por isso agora sou eu, presta atenção, eu, Antônio Júnior, eu não confio em um obreiro que abandonou a farda. Não confio. Por quê, pastor? O amor, ele não desiste. Quem ama, não desiste. Não desiste. Nós não podemos abandonar o plano que Deus tem para a gente. Está compreendendo, sim ou não? Não podemos abandonar. Ah, pastor, mas o quê? Insiste em ser fiel. E Deus mostra se é plano dele ou não. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, ele falou com o menino Samuel. Voz audível. Está compreendendo? Como eu disse, ele falou por visões. Falou. Falou por jogo de sorte. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Quando ele decidiu que não iria a Nínive, ele tomou uma decisão. Ele disse que não iria. Foi o oposto, foi para o lugar oposto. Estava no barco. Vamos dar uma olhada? Estava no barco. Quando, de repente, veio uma tempestade enorme. O barco estava a ponto de ser destruído, a Bíblia diz. Estava a ponto de ser despedaçado. E ele foi para o barco, ele foi dormir, foi para o fundo do navio lá dormir, sossegado. Olha lá. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, segue. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Segue. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava saindo para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do... inocência demais acreditar que você pode fugir de Deus, né, irmão? Você não vai se esconder de Deus. Eu não vou me esconder de Deus. Segue. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de ser partido ao meio. Segue. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Irmão, quem é que dorme numa tempestade? Quem está longe de Deus. É quem dorme numa tempestade. A vida dele está se arrebentando. Casamento está pegando fogo. Vida financeira está afundando, está acabando com tudo. Ele vive perturbado, mas está dormindo. Como dormindo? Não ora. Não faz um jejum. Não faz nada para mudar. Não se dá a Deus. Não busca a força de Deus. Não combate contra os principados. Não enfrenta as potestades. Não destrói as obras do diabo. Fica dormindo lá. E o diabo cada vez mais pintando e bordando com ele. Ele não faz nada. Está dormindo. Tremenda tempestade. Está dormindo. Está entre os mortos. Cuidado. E os marinheiros ficaram com muito medo, gritavam por socorro, cada um o seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono. Segue. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Segue. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi... Você vê que não foi nenhum que servia a Deus que acabou tendo Deus falando a ele. Nem servia a Deus. Eles clamavam aos deuses deles. Mas só que Deus estava na situação. Então, quando eles jogaram sorte, Deus veio e apontou: é ele o culpado. Coisa séria. Segue. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso?
E o que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Segue. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Segue. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você... Então você vê que Deus falava através de sonho, mostrei para você. Deus falava audivelmente no ouvido. E Deus falava também através do jogo de sorte. Está compreendendo? Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Irmão, porque Deus falava. Mas hoje não. Esses dias alguém vem e fala para mim: ah, pastor, fulano, beltrano, ciclano, e pastor, a pessoa teve a confirmação. Eu falei: mas como assim? Deus confirmou? Deus confirmou. Eu falei: mas como assim Deus confirmou? Ah, através de um sonho. Eu falei: Deus não fala mais assim. Deus não fala mais assim. Deus fala como, pastor? Vamos lá. Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes. Não foi uma, não foi duas. Foi muitas. Foi muitas. Deus falou por visões. Lembra de Maria? Lembra de Maria? De repente ela estava, apareceu um anjo. É uma visão. Apareceu um anjo. Salve agraciada. Ela ficou pensando que saudação era aquela, a Bíblia diz. Ficou pensando que saudação era aquela. Ela nunca nem tinha ouvido aquilo. Salve agraciada. Gozado, eu fiquei pensando do dia. Ela não ficou assustada com a visão. Ela ficou com uma pulga atrás da orelha com a saudação, né? Porque se tivesse me aparecido um anjo, eu não ia ficar preocupado com o que ele fala, eu ia ficar preocupado com ele, com a aparência dele, sem dúvida alguma. Foi o que aconteceu com Daniel também. Daniel, quando viu o anjo, desmaiou. Eu acho que ia acontecer comigo como aconteceu com Daniel. Olha lá, Lucas 1:26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Segue. E estando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Segue. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas... Ela não turbou-se com a visão. Ela viu ele, mas ela ficou perturbada com as palavras. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria aquela. Ou seria esta. Então o que acontece? Daniel foi diferente. Daniel, quando viu o anjo, desfaleceu. Desmaiou. E quando o anjo falou, aí que a coisa complicou mesmo para Daniel. Aí que ele se apavorou mesmo. Então, quer dizer, cada um tem uma reação. Se você vê um pouquinho antes, você vai ver que o pai de João Batista, ele estava no templo e o anjo apareceu para ele. Ele não acreditou no que o anjo falou. E ficou mudo por isso. Então, volto a dizer, Deus falava, pastor, é o que está escrito, eu vou mostrar para você, através de sonhos, através de visões, de maneira audível, amém? Falava de várias maneiras, por jogo de sorte, e eu mostrei tudo isso para você biblicamente. Agora, olha Hebreus, preste atenção. Irmão, você tem que tomar cuidado, eu vou contar um testemunho meu para você. Você tem que tomar cuidado, ó. Há muito tempo, coloca na Almeida, na nova Almeida Revista e Corrigida. Ó, fala antigamente, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Irmão, cuidado. Deus fala pela palavra. Para com esse negócio de ser religioso.
Por quê, pastor? O diabo vai se aproveitar da tua falta de conhecimento e vai te enganar. Lembra que eu falei para você que demorei 5 anos? Lembra? Vou te dar um testemunho pessoal. Tinha uma voz que falava comigo, só falava em sonho. Mas tudo que aquela voz me falava acontecia. Tudo, pastor, tudo. Tudo. Só me falava em sonho. Era só uma voz. Eu não conseguia ver quem era. Era só uma voz. E falava, mas tudo que falava acontecia. Eu me lembro que eu trabalhava num local onde o meu patrão, ele me pagava o dobro do que ele me pagava para as outras pessoas que trabalhavam. Eu produzia um lucro muito grande para ele. Ele me pagava o dobro. Então, o que acontece? Eu tinha trabalhado com um rapaz que, para mim, ele era amigo. Você não sabe o que vai dentro do coração de uma pessoa. O homem vê aquilo que está diante dos olhos dele. Deus vê o que está no coração. Você não sabe o que vai no coração de uma pessoa. Para mim, ele era meu amigo. E o que acontece? Ele era meu vizinho. Eu comprei uma casa, ele comprou uma casa do lado da minha. Era meu vizinho. E, de repente, eu trabalhava num lugar, ele trabalhava em outro. Mas nós tínhamos trabalhado juntos. E, de repente, eu vi ele lá, tal. Fui conversar com ele, falei, o que houve? Vou chamar ele de João. O que houve, João? Fui mandado embora, tal, não sei o quê. Aí eu olhei, fiquei com dó. Filhinho pequeno, né? Filhinho dele devia ter uns 2 aninhos, loirinho, bonitinho. Eu fiquei com dó, falei, meu Deus, eu preciso ajudar esse cara. Eu vou conversar com o meu patrão para ver se eu consigo um emprego para esse rapaz. Aí fui lá, conversei com o patrão, falei, rapaz, tem um rapaz aí, gente boa, tal. Ele falou, Júnior, eu não estou precisando de ninguém. Eu falei, não, mas ele trabalha melhor que eu. Ele falou, trabalha melhor que você? Eu falei, garanto. Mas se é assim, então manda ele vir aqui. Eu falei, então tá bom. Aí fui lá, chamei ele, falei, João, consegui um emprego para você. E ele começou a trabalhar. Uma semana depois que ele estava trabalhando, a voz veio falar comigo na madrugada. Falou, o negócio é o seguinte, esse rapaz ele tem inveja de você, ele vai armar uma confusão e você vai ser mandado embora. Eu levantei de manhã amarrando tudo, está amarrado, mas um pouco. Fui trabalhar. Naquele dia teve uma confusão, aquele rapaz arrumou uma situação que parecia que eu tinha feito algo errado. E o meu patrão me chamou com lágrimas nos olhos e me mandou embora. Mandou embora. Eu fui embora revoltado, triste, magoado. Ó o que é ser falso crente. Eu lembro que eu fiz. Eu fui no centro da cidade onde eu morava, São José do Rio Preto. Eu comprei um videogame, um Atari na época. E comprei um ventilador. Por quê? Porque o Atari esquentava, então quando ele esquentava, ele desligava. Né? Então, se você colocava um ventilador em cima dele, ele funcionava o dia inteiro. Comprei um Atari e um ventilador. Irmão, fiquei 3 meses sem sair de casa, sem ir na igreja. Sem orar, jogando videogame o dia inteiro, indo dormir de madrugada o dia inteirinho. Quando o dinheiro estava acabando, dobrei o joelho. Pai, Senhor, te amo. Mentira, falso crente, enganador. É aquele que busca a Deus só quando a coisa está complicada, quando a necessidade chega. Não tem compromisso, não tem responsabilidade, porque uma pessoa de Deus, se ela é de Deus, ela não vai passar uma semana sem estar na casa do Pai. Ela não vai. A pessoa que realmente quer Deus, ela se preocupa em estar na reunião, todas que tem. Eu, quando assumi um compromisso com Deus de verdade, depois de ter me convertido, eu ia na segunda-feira na oração, eu ia na quarta-feira da família, eu ia na sexta-feira da libertação, eu ia na reunião dos jovens no sábado, no domingo de manhã, ia evangelizar no domingo à tarde, ia no domingo à noite no culto. E eu não era obreiro, não era nada, não. Só era membro. Mas eu queria Deus. Eu queria Jesus. Está compreendendo? Mas isso depois de ter me convertido, porque antes era falso crente. Então o que acontece? Aí orei. Aí naquela madrugada, depois de 3 meses, jogando videogame, sem ir na igreja, sem orar, sem catar uma Bíblia, sem fazer nada. Quando o dinheiro estava acabando, eu fui orar. Aí a voz veio falar comigo de madrugada. Não saia para procurar emprego. Porque amanhã, tal hora, o teu ex-patrão vai vir te procurar, porque ele descobriu que o rapaz fez uma armação contra você
Ele mandou o rapaz embora, vai vir te procurar para você voltar a trabalhar com ele. Só que eu levantei cedo e fui procurar emprego. Por quê? Porque eu não acreditei. E fui procurar emprego. E procurei. Acabei com o resto do álcool. Eu tinha isso já era um outro Fusca. Era álcool. Eu acabei com o álcool do carro. Mas não consegui encontrar nada. Cheguei no final do dia, cabisbaixo. Aí minha esposa falou, onde você está? Eu falei, está procurando emprego, ué. Falou, então, o fulano veio aqui te procurar. Pediu para você ir lá, porque ele descobriu que o rapaz fez uma armação contra você e ele quer que você volte a trabalhar. E eu fui lá, cheguei lá, o ex-patrão me abraçou. Ô, negão, me perdoa, errei com você, falhei contigo, você é um cara correto, me perdoa, quero que você volte a trabalhar. E eu precisando de trabalhar, voltei a trabalhar. Trocou o pastor da igreja. Veio um outro pastor, chamado Donizete. E o pastor Donizete me mostrou, não por palavras, mas por comportamento, o que era ser um homem de Deus. E eu comecei a orar a Deus. Comecei a buscar de verdade. Comecei a jejuar. Comecei a me dar a Deus. Até que um dia, eu mesmo orando por mim, um mal que estava comigo, ele sumiu, ele saiu, aquele demônio. E eu comecei a me entregar. Acorda ela que está dormindo atrás de você. Isso, acorda ela. Acorda. Se tiver com sono, fica de pé. Comecei a orar, comecei a buscar, comecei a me consagrar. E me dar de verdade a Deus de todo o coração. Fui batizado no Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, a voz veio na madrugada. Chorando. Eu não vou poder mais ficar com você. Você não é mais meu. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Não brinca com Deus. Dele ninguém zomba. Fique na palavra. Você aparece na igreja de vez em quando. Você não ora. Você não lê uma Bíblia. Você não faz um jejum. Irmão, você às vezes engana, rouba no dízimo. Irmão, você toma cuidado. Eu achava que estava com Deus. Aquela voz vinha falar comigo toda madrugada. Tudo que aquela voz falava acontecia. Desperta. Se você não está praticando a palavra, você não está andando com Deus, não adianta. Não fica se enganando. Eu minto, eu prostituo, eu roubo, eu sou desonesto, eu falo palavrão, eu faço fofoca. Não estou andando na verdade. Não preciso estar fazendo tudo isso, não. Uma dessas coisas só que eu te disse, mostra que eu não estou no caminho. Eu estou fora da palavra. E você está achando? Eu vi o missionário Soares falar algo ontem que ficou marcado no meu coração. Não se pode tirar um fiapo de água limpa de um esgoto. Não tem como. Não dá para tirar um fiapo de água limpa de um esgoto. Toda água que sai de um esgoto é contaminada, é suja. Então não fique se enganando. Você está compreendendo, sim ou não? Eu me enganava. Eu era religioso. Por isso que eu nem suporto quando o nego vem para mim, a paz, Senhor, pastor, nem suporto. Já andei nessa rua aí, ela não é boa, não. Não é boa, não. Qual é a rua boa, pastor? A palavra. Andar de acordo com a palavra. Ah, pastor, mas a Bíblia manda dar paz ao Senhor. A Bíblia manda beijar também um ao outro. Não vi ninguém me beijar, não. Era costume da época. Tem muitos costumes da época que não é costume hoje. Hoje, tá bom? Como é que tá? Tá bom? Tá ótimo. É a mesma coisa. E aí, irmã? Tudo bem com a senhora? Amém? Glória a Deus. Um abraço. Acabou. Irmão, nós temos que acordar. Deixar costumes religiosos de lado e colocar em prática a palavra. A palavra diz para não mentir, não mente. A palavra diz para não guardar mágoa, não guarda. A palavra diz para perdoar, perdoa. A palavra diz para não se prostituir, não se prostitua. A palavra diz para ser fiel, seja fiel. Respeite a palavra. A palavra manda eu cumprir minha palavra, então eu tenho que cumprir minha palavra. Foi outra coisa que o missionário Soares falou ontem que ficou no meu coração. Aliás, há muito tempo eu explico para você que voto é palavra empenhada.
Nós temos que cumprir a nossa palavra com Deus e com as pessoas. É coisa séria. Então não fica nesse negócio de acreditar, Deus, eu tive um sonho, Deus falou. Eu tive uma visão, Deus falou. Irmão, não é que ele não possa falar. Existe o ordinário e o extraordinário. O ordinário é esse aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, pela palavra. Você está compreendendo? Agora existe um extraordinário. Ele é Deus. Se ele quiser, ele pousa aqui agora. Bum! E aí? Quem vai impedi-lo? Ele é Senhor. Se ele quiser, ele fala comigo a noite inteira, num sonho. Quem vai impedir? Ele é Senhor. Ele é Deus. Mas não é o ordinário. É o extraordinário. Irmão, eu estou há 37 anos com Jesus. Deus já falou para o senhor por sonho, pastor? Irmão, em 37 anos com Jesus, aconteceu uma vez. Uma vez. E eu vou contar o sonho para você. Eu me lembro que eu orei, busquei a Deus e me deitei. Fui dormir. De repente, eu comecei a sonhar. Eu estava caminhando. Parecia até que eu estava em Limeira. Porque a rua é uma rua igualzinha quando você olha lá de cima e vê o Limeirão lá embaixo. Eu estava descendo para aquela rua, uma rua parecida com aquela, e eu vi um campo de futebol, cheio de gente. E eu estou andando. No que eu estou andando, eu passo em frente ao inferno. Era uma reunião que estava tendo de demônios. E eu vi o demônio que estava presidindo a reunião. A roupa dele era como se fosse uma roupa dos Emirados Árabes. Uma roupa de quem anda no deserto. Né? Porque aquele tipo de roupa não dá para entender, né? Um calor daquele, pastor, 50 graus, a pessoa toda coberta para proteger do sol, porque a noite também é 0 grau. A temperatura sai de 50 para 0 grau na madrugada. Você está compreendendo? E às vezes até menos. Isso é clima de deserto. E eu lembro que a reunião era essa. O cântico era esse. Quem destrói o pecador? Aí ele falava. E os outros demônios que lotavam o auditório diziam, Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer. E ele gritava, quem destrói o pecador? E ele, Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer. E quando eu passei, ele me olhou. E eu continuei. Só que eu tinha 2 guardas-costas comigo, bem grandes, me protegendo. E eu olho e vejo aquela multidão, lá embaixo, no campo de futebol. Aí eu acordei. Pensa num cara que acorda desesperado. O coração batia, saía, catava de volta. Punha, ele batia, saía, catava de volta. Orei, tal. Calmei, tal. Voltei a dormir. O sonho voltou do mesmo ponto. Incrível. E eu comecei. Continuei. Aí Deus me mostrou que Ele me chamou para levar as pessoas à salvação. Foi o que Ele me mostrou. Aí eu acordei. Acordei, já era de manhã. Acordei já encafifado. Aquele sonho, esse pedacinho que eu te contei, durou o resto da noite. Eu encafifado, tal. Acordei. Aí fui tomar banho. E aí, rapaz, tomei banho. Vou falar a verdade, você, eu nem me enxuguei. Me enrolei na toalha, sentei na cama. Falei, Deus, comigo não cola. Falei, comigo não cola. O senhor sabe que eu não acredito nesse negócio de sonho. Se o senhor quer falar comigo, o senhor vai ter que provar na tua palavra para mim. E orei. E Deus me deu a palavra. Quando Ele fala a Paulo que ele pregaria aos não-judeus, aos gentios, que Deus estava chamando ele para esse trabalho. Aí eu falei, Deus, eu acredito agora. Em 37 anos, foi a única vez. E Deus me confirmou que era Ele pela palavra. Em 37 anos. Agora tem gente, irmão, que nem comunhão com Deus tem. E diz que Deus fala com ela por sonho toda semana. Toda semana. Outro dia está eu e o pastor Jaime no escritório. Aí chega um pregador e veio conversar com o pastor Jaime, né? Eu fui sair, ele falou, não, Júnior, não sai não, fica aqui. Eu falei, então tá. E estamos, conversa, vai, conversa bem. E o cara fala, e Deus veio nesta noite, se assentou no sofá na minha frente. Eu fiquei só olhando. E falou um monte de coisa lá. Aí o cara saiu e tal, olhei para o pastor Jaime, falei, o pastor Jaime falou, o que foi?
Falei, sei lá, eu me sinto o pior pecador da terra. Falei, para mim nunca Deus apareceu sentado no sofá. Ele falou, então também sou, para mim nunca apareceu também. É que as pessoas ficam criando. Elas ficam transitando fora da palavra e o diabo se aproveita. E quando a pessoa fala, irmão, não é que ela está mentindo, ela até teve a visão, a mentira é do ser que apareceu para ela. Da voz que apareceu para ela. Se fazendo passar por Deus, não sendo Deus. Então, para você não ter nenhum tipo de equívoco, de engano, coloca no teu coração. GPS do mundo espiritual é a Bíblia. A palavra de Deus, nela você não se perde. Então, quando você ouvir ou quando você ver algo, veja se está de acordo com a palavra. Por quê, pastor? Porque se estiver de acordo com a palavra é Deus. Se não estiver, não é. Não tem perigo de você se perder. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo, melhor dizendo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, se você acompanhar a palavra, você não vai se perder. Observa, seja lá um sonho, seja lá alguém que falou com você, seja lá até uma visão que você teve, veja se está de acordo com a palavra. Veja, está, é Deus. Se não está, não é. E outra coisa, irmão. Por que Samuel, o menino, Samuel, não conhecia a Deus? Porque Deus nunca tinha falado com ele. Depois que Deus falou com ele, quando Deus falava, ele sabia que era Deus. Quando o Espírito Santo falou comigo a primeira vez, eu sabia que era o Espírito Santo. A primeira vez, eu sabia. E eu, desde então, isso a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro, ficou marcado no meu espírito. Eu me lembro, era numa situação de dificuldade que eu estava. Minha filha tinha acabado de nascer, isso foi em 1988. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo da maneira que falou. O Espírito Santo tinha falado comigo já uma vez, por meio do pregador. Porque houve uma confusão lá, manifestou um demônio, eu mandei o demônio embora, meu primo falou para mim que eu não podia mandar o demônio embora, aquilo me entristeceu, eu não queria mais ir na igreja. Minha tia falou, você vai? Eu falei, não vou. Ela falou, você vai? A negrona era grande, eu falei, então eu vou. Porque ela levantou e eu falei que eu sabia que a coisa ia complicar. Eu falei, então eu vou, eu fui. E aquele dia o pastor deu uma palavra. Não se alegre, porque você pode expulsar demônio, mas se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Eu sabia que era comigo. Eu sabia, parecia que não tinha ninguém na igreja, eu sabia que era comigo. Então foi essa a primeira vez. Mas a primeira vez que ele falou diretamente comigo, eu estava de joelhos num banheiro orando. Porque eu fui falar de Jesus. Essa é a minha ânsia de falar de Jesus. Eu fui falar de Jesus para os meus familiares. E de repente algum deles me levanta a voz e fala, ó, cala a boca, nós não queremos saber desse negócio de Jesus aqui. Não queremos saber desse papo aqui não. Você mora de favor na casa da minha mãe. Você está desempregado. Você não tem nem dinheiro para cuidar da tua filha. E vem com esse blá 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 de Jesus. Nós não queremos saber desse negócio. E eu saí humilhado. Levantei daquela cadeira humilhado. Fui para o banheiro, dobrei o joelho e falei, Deus, quer saber? Pior que é verdade. E eu falei, e aí, o senhor não vai fazer nada não? E o Espírito Santo veio e falou para mim, você vai fazer isso. Outra hora eu conto com mais tempo. E eu levantei e fui fazer o que ele mandou. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Nunca mais esqueci a voz dele. Mas ele não fala aqui. Ele fala aqui. Nunca mais esqueci a voz dele. Cada vez que o Espírito Santo fala comigo, ele me encanta. Ele me encanta. É maravilhoso. É especial. Às vezes é uma coisa simples. Simples. Esses dias eu estava pensando uma palavra que eu conversei com um amigo, Eduardo Galhardo. Conversei com o Eduardo e tal. Eu estava pensando, eu falei, mas pô, caramba, o que o Eduardo está falando? Tal. O Espírito Santo vem e me fala. É isso. Eu falei, meu Deus, entendi. É lindo que ele possa falar com você. Mas para isso você vai ter que viver com ele. Ele vai ter que viver com você. Você está compreendendo o que eu estou falando? Por quê, pastor? É preciso. Se você quer que ele fale com você, é preciso que você fale com ele antes. É assim, pastor? É interação. Você fala, ele fala. Você pede, ele responde. Você não fala, ele não fala.
Você não pede, ele não responde. Se pedir, ele fala. Às vezes é uma curiosidade. Esses dias que passou, coisa de 2 meses atrás, vieram fazer uma certa interrogação a mim, várias perguntas, e me pintou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Por que essas tantas perguntas? O Espírito Santo falou para mim assim, por causa disso. Eu falei, entendi. Só que eu não vou falar para você agora o que é, porque não convém agora. Eu falei, entendi. Aí eu fiz uma oração, falei, não, mas eu não quero não. Eu falei, a não ser que seja plano do Senhor. Eu falei, porque se for plano do Senhor, a minha vontade, ela deixa de existir, ela é irrelevante. Agora, se não, eu não quero. Porque o que eu entendi do Senhor foi outra coisa. Eu falei, eu não quero. E não concretizou-se. Era um plano do homem, não era um plano que vinha de Deus. E eu não quero o plano do homem na minha vida, eu quero o plano que vem do Espírito Santo, eu quero o plano que vem de Deus. E é o que você deve desejar para você também. Você compreende? Sim ou não? Irmão, volta lá em Hebreus, para a gente terminar aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos, pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho, segue. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também não vimos agora há pouco, por quem ele fez o mundo? Pela palavra. Então ele fala por onde? Pela palavra. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Tudo que alguém falar para você, veja se está de acordo com a palavra. Se você tiver um sonho, porque eu falei que o ordinário e o extraordinário, Deus pode fazer uso do extraordinário. Se tiver um sonho, veja com a palavra. Por quê, pastor? Uma coisinha fora não é ele. Por quê, pastor? Uma das funções do Espírito Santo é testificar a palavra. Ele confirma a palavra. Está compreendendo, sim ou não? Ele confirma a palavra. Então está na palavra? Está de acordo com a palavra? Tá, é ele. Não está, não é ele. Deixa eu contar para você. Há uns 3 anos atrás, eu recebi a minha restituição de imposto de renda. E eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu falei com a minha esposa. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, vou quitar meu carro. Eu tinha trocado de carro. Normalmente, quando eu tenho dinheiro, eu dou a diferença. Se eu não tenho dinheiro, eu financio no máximo 1 ano. Eu não gosto de financiar mais que isso. Apesar que o último carro que eu financiei 2 anos. Mas não gosto, normalmente é 1 ano. Aí eu falei para minha esposa, vou quitar. Vou quitar o carro. Eu falei, assim eu fico livre. Né? Falei para ela. Ela falou, tá bom. Aí eu entrei em contato. E de repente me mandam um WhatsApp. Né? Me mandam um WhatsApp. Me dando 60% de desconto. Falei, rapaz, 60% de desconto. Falei, onde você tem lucro de 60%? Só que se eu olhava o boleto, estava tudo perfeitinho. Com um detalhe. O carro estava no nome da minha esposa, com um detalhe. Colocaram o nome de solteira dela. O resto tudo certo, endereço, CPF, RG, tudo certinho. Boleto, você olha, era autêntico, perfeito. Com 60% de desconto. Eu peguei e telefonei para uma pastora que me auxiliava, a Lucélia. Eu falei, Lucélia, faça favor para mim, entre em contato lá com o banco tal. O número do contrato é esse. E vê qual é o desconto que eles estão me dando. Vê se esse desconto aí é verídico. Aí a Lucélia ligou, dali a pouco me liga. Pastor, eles falaram que nem o senhor entrou em contato com ele, nem eles entraram em contato com o senhor. Eu falei, mas você está brincando? Ela falou, pastor, não estou não. Aí eu peguei e fui até a igreja, eu não estava na igreja, eu fui até a igreja, entramos em contato lá, eles me mandaram o boleto com 5% de desconto. Aí eu liguei para a moça, falei, mas 5% de desconto, você está brincando, isso não é desconto. Ela falou, senhor, é o que eu posso fazer. Eu falei, o que você pode fazer? Nada. Ela falou, não, senhor, é o que eu posso fazer. Eu falei, então tá bom. Aí paguei.
o boleto real. Aí no boleto real, a diferença que eu falei é que no boleto, outro estava o nome da minha esposa, mas estava o nome de... Aí no outro boleto estava o nome dela com o nome de casada. Foi o erro deles. E porque eu não sou ganancioso. Porque se eu fosse avarento, se eu fosse cobiçoso, eu tinha caído no golpe. Irmão, aí eu peguei, paguei. O cara estava conversando comigo por zap. Mandou por PDF, o boleto, o outro. Tudo. Aí eu mandei para ele, paguei. Obrigado. Desapareceu. Desapareceu o WhatsApp de repente. Irmão, por que eu estou te contando isso? Se não está de acordo com a palavra certinho, é informação falsa. Você está caindo num golpe do diabo. Observa, está de acordo com a palavra? Faz. Mas sabe que tem pessoas que faz, mesmo que ele percebe que não está muito, porque é conveniente aos olhos dele. Esperta. Não deixa o diabo te enganar. Fica na palavra. Amém? Como que Deus fala? Amém, Jesus. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.